Boa noite, bem-vindos ao Jornal do Rio. Boa semana para você. Seguimos a partir de agora com as informações aqui do nosso estado, da nossa cidade. Vamos juntos, vamos atualizar as informações sobre a morte, o assassinato de um vereador lá em Araruama. É o Ciraldo Fernandes, esse que você vê aqui nas imagens. Ele estava em um bar quando foi atingido por disparos. A polícia não descarta nenhuma hipótese até agora nessa investigação. É o segundo caso que acontece no município só esse ano. A gente conta os detalhes já já. Tem ainda informações sobre a polêmica Bienal, que foi ontem encerrada. Muitos recordes foram batidos, 4 milhões de livros vendidos, 600 mil visitantes passando aí pelos pavilhões nesses dias de evento, mas também muitos protestos, muitas ordens judiciais. A gente faz um resumo desse evento aqui no Jornal do Rio. E ainda uma tentativa ainda de recuperar um dos bares mais tradicionais da boemia carioca, 132 anos de existência do Bar Luiz, com possibilidade de fechamento. Agora os clientes tentando aí criar alternativas para manter esse espaço de portas abertas. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio em 30 segundos. Eu estou esperando você. Começamos o Jornal do Rio de hoje falando sobre as investigações da morte de um vereador lá na região dos Lagos, em Araruama. É o segundo caso que acontece ali naquele município. Dessa vez a vítima foi o Ciraldo Fernandes, ele que é do Democratas, foi atingido na frente de um bar. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Quem esteve por lá e vai trazer todas as informações agora é a Camila Greco. Ciraldo Fernandes da Silva, de 57 anos, foi executado no domingo à noite, em Araruama, na região dos Lagos. O local do crime era reduto eleitoral do vereador, que também era dono de uma loja de material de construção. Ciraldo foi morto quando saía de um bingo numa localidade conhecida como Fazendinha. Segundo testemunhas, ele foi executado por 2 homens que estavam numa moto. A primeira linha de investigação da polícia é de que ele teria sido morto por não querer pagar propina a traficantes da região. As investigações seguem em sigilo. O político foi o terceiro vereador mais votado nas eleições de 2016, com 1.904 votos. A Câmara Municipal decretou luto de 3 dias pela morte de Ciraldo. Tenho certeza que não é só um pedido nosso, como representantes do povo, mas é a sociedade mesmo, tenho certeza que clama por isso, que a justiça seja feita e que as autoridades competentes dê resposta para a gente desse crime bárbaro, né? Desse assassinato brutalmente, que tirou a vida de um grande homem, de um grande político, de um grande ser humano e de um grande parceiro. Esse é o segundo caso de assassinato envolvendo um político em Araruama neste ano. Em maio, o ex-vereador Sérgio Cunha de Andrade, conhecido como Serginho da Lotada, também foi morto a tiros na região da Fazendinha. O corpo de Ciraldo foi velado durante a tarde no plenário da Câmara Municipal. O Portal dos Procurados divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem a polícia a identificar os envolvidos no assassinato. A polícia prendeu nesta manhã um integrante da milícia comandada pelo Wellington da Silva Braga, o ECO. Adriano Rodrigues Moura, conhecido como Dedo, tem 35 anos e foi preso em Campo Grande. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola com numeração raspada e também um carro clonado. Contra Adriano, existiam 4 mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, organização criminosa e porte de arma de fogo. O criminoso é integrante de uma das maiores milícias que atuam no estado. O chefe, Wellington da Silva Braga, o ECO, continua foragido. A gente segue por aqui falando que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 5 pessoas acusadas de envolvimento naquela chacina que aconteceu em janeiro lá em Itaboraí. A gente tem informações sobre esse caso agora chegando ao vivo com a Yasmin Bachur. E uma dessas pessoas está foragida ainda, né, Yasmin? Boa noite. Oi, Thaís, isso mesmo. Boa noite a você, boa noite a todos. Esses 5 denunciados são acusados de terem participado dessa chacina que aconteceu em janeiro em Itaboraí. Os denunciados, Thaís, são Felipe César dos Santos, Felipe Pereira Souza, Osmar da Silva Gomes, Thalisson Gomes de Oliveira e Alexandre Lobac, o Playboy. Desses 5, Thaís, 4 já estavam presos, apenas o Playboy, que ainda é considerado foragido. Então, eles são acusados de terem cometido aquela série de assassinatos
assassinatos, 9 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas. A denúncia do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro aponta que as vítimas foram mortas por vingança, Thaís, devido a um assassinato de um policial militar. Porém, todas as vítimas eram inocentes e não tinham nada a ver com a morte deste policial militar. A defesa dos acusados foi procurada, mas ainda não foi localizada. Thaís. Obrigada, Yasmin. A gente volta a conversar ainda nessa edição do Jornal do Rio com a Yasmin Bachur. E o intervalo é rápido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o recorde de público e vendas na polêmica Bienal Internacional do Livro que acabou ontem no Rio Centro. A polêmica Bienal Internacional do Livro chegou ontem ao fim, batendo recordes. Foram mais de 4 milhões de livros vendidos. Pelos pavilhões do Rio Centro, mais de 600 mil pessoas passaram por ali, acompanharam esse evento literário. A Bienal foi marcada pela discussão, pelos protestos contra a censura e também pela liberdade de expressão. Até as disputas judiciais tiveram espaço nessa edição do evento e a Mariana Procópio vai fazer um resumo dessa situação toda para você agora. O que é conteúdo impróprio? A discussão chegou até a mais alta corte do país depois que a Prefeitura do Rio conseguiu no Tribunal de Justiça uma decisão determinando a apreensão na Bienal Internacional do Livro de uma revista em quadrinhos voltada para o público infanto-juvenil que mostrava um beijo entre 2 meninos. No romance gráfico Vingadores, a Cruzada das Crianças da Marvel, 2 jovens super-heróis são namorados. A ação da Prefeitura foi baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que publicações contendo material impróprio sejam comercializadas em embalagens lacradas pelas editoras. No entanto, para ministros do Supremo Tribunal Federal, neste caso, não há conteúdo inadequado. Atendendo a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o presidente do STF, Dias Toffoli, cassou a liminar que permitia a apreensão. Na decisão, o ministro afirma que não há correlação entre publicações cujo conteúdo envolva relacionamentos homoafetivos com a necessidade de obrigação qualificada de advertência. O ministro Gilmar Mendes também julgou um mandado de segurança pedido pela organização da Bienal e afirmou que, ao determinar de forma sumária o recolhimento de obras que tratem do tema do homotransexualismo de maneira desavisada para o público jovem e infantil, a ordem da administração municipal consubstanciou-se em verdadeiro ato de censura prévia, com o nítido objetivo de promover a patrulha do conteúdo de publicação artística. Quanto à decisão dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, a quem rendemos todas as homenagens, impetramos embargos de declaração para que suas excelências nos esclareçam e orientem como cumprir a sentença sem contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação da Prefeitura do Rio provocou também reação de escritores e editores que fizeram um abaixo-assinado contra o que chamaram de censura. E jamais permitiremos que qualquer pessoa venha nos dizer o que nós devemos escrever ou o que nós devemos ler. Para a presidente da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da OAB do Rio de Janeiro, a iniciativa do prefeito Marcelo Crivella não deve provocar ações semelhantes, uma vez que não teve respaldo no STF. Utilizando o ECA de forma errada, de forma errônea, numa leitura obtusa, não acredito que isso sirva para absolutamente nada, a não ser para acrescer o preconceito. O número de foliões que vai poder assistir ao desfile das escolas de samba no Sambódromo do Rio de Janeiro no ano que vem vai ser reduzido por uma exigência do Corpo de Bombeiros. A redução será de 70 para 56 mil pessoas, ou seja, 14 mil pessoas a menos. A Yasmin Bachur está ao vivo com informações, detalhando para a gente essas mudanças lá no Sambódromo. Conta para a gente, detalha para a gente essa situação, Yasmin. Oi, Thaís, boa noite novamente. Isso mesmo, segundo a Rio Tour, é uma determinação do Corpo de Bombeiros que quer abrir espaços nas arquibancadas, criar áreas de escapes que possam garantir a segurança de quem estiver assistindo aos desfiles, caso aconteça algo ali de emergência. Então, o Corpo de Bombeiros, ele quer criar saídas mais diretas, rápidas e largas também, com sinalizações de segurança contra incêndio e pânico que direcionem um fluxo correto e direto
teto dessas pessoas, pisos feitos com materiais antiderrapantes, além, claro, dos extintores de segurança que também não poderão faltar. Só que, Thaís, esse processo de regularização está em andamento, então ainda não houve uma definição de lotação. Então, essa mudança deve atingir o público em 20%, passando de 70 mil para 56 mil lugares, porém é preciso esperar a conclusão desse processo de regularização entre o Sambódromo e também o Corpo de Bombeiros. Thaís. Obrigada, Yasmin, pela sua informação, pela atualização, e a gente conta para você assim que os detalhes forem definidos. Por aqui agora, Operação Lava Jato, desdobramentos, depoimentos agora à Justiça Federal ao longo de toda a tarde de hoje, no âmbito da Operação Boca de Lobo. 7 pessoas prestaram esclarecimentos ao juiz Marcelo Bretas, dentre elas o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes, e agora você acompanha os detalhes direto das informações da Rádio Band News FM. Quem acompanhou todos os detalhes desse depoimento e traz para a gente agora é a repórter Tatiana Campbell. O ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado afirmou ter recebido 9 milhões de reais em esquema envolvendo a Secretaria de Administração Penitenciária, o Degase e também empresas de alimentação durante a gestão de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, Jonas Lopes disse ainda que o valor indevido repassado para os 2 órgãos foi de 160 milhões de reais. O ex-presidente do TCE disse que o esquema começou quando ele pediu para o então presidente da Alerj, Jorge Pisciani, alterar o Fundo de Modernização do Controle Externo. De acordo com Jonas Lopes, o objetivo era que esse fundo fosse liberado para o Estado, já que a SEAP passava por dificuldades. Ainda segundo ele, todas as empresas que participaram do esquema deveriam pagar 15% para o tribunal. Jonas Lopes comentou ainda sobre o envolvimento de Marcelo Amorim, sobrinho de consideração de Pezão, que está preso. De acordo com ele, mesmo de licença médica para tratar de um câncer, Pezão autorizou o pagamento de propina. Apontado como operador financeiro de Sérgio Cabral, Carlos Miranda também prestou depoimento hoje. De acordo com ele, Luiz Fernando Pezão recebeu durante a gestão de Cabral cerca de 30 milhões de reais. Valeu, Tatiana. Obrigada pelas suas informações. O Jornal do Rio faz uma pausa rápida e a seguir nós voltamos para falar do fechamento do Bar Luiz no próximo sábado. Hoje, centenas de clientes foram ao local relembrar histórias vividas ali no restaurante. O governo do estado vai recorrer ao Ministério Público para tentar conseguir verbas que foram obtidas aí de bloqueios de bens da Lava Jato para terminar as obras da linha 4 do metrô. Hoje, o governador Wilson Witzel se reuniu com moradores do bairro da Gávea. A estação já está pronta. Inclusive, o governador tinha anunciado o aterramento, mas essa possibilidade, pelo menos por enquanto, já está um pouco mais distante. A novela envolvendo a estação de metrô da Gávea ganhou 2 datas importantes. A primeira é na próxima sexta-feira, quando a PUC-Rio vai apresentar ao governo um estudo com as possibilidades de desfecho para a obra e o custo estimado de cada uma delas. O acordo foi firmado durante uma reunião no Palácio Guanabara. Wilson Witzel recebeu o presidente da Associação de Moradores da Gávea e representantes da universidade para discutir o futuro da estação. Uma busca de ajuda de todos os que podem contribuir para a solução. O Estado sozinho não o conseguirá por limitações financeiras e orçamentárias. Não tem mais espaço para o carro, não temos mais vias viárias que suportam essa quantidade de automóvel. O metrô é a solução, como é em qualquer país do mundo. Aterrar o buraco, como havia sido anunciado pelo governador na semana passada, não está descartado, mas se tornou a última opção. A principal alternativa é conseguir liberar o dinheiro confiscado pela Lava Jato e usá-lo para financiar a obra. Para que isso seja possível, um grupo de deputados deve se reunir com o Ministério Público Federal e uma decisão deve ser apresentada em 30 dias. O Ministério Público Estadual, que possa ser assinado, inclusive, um TAC, um termo de registro de conduta, que libere recursos que possa o Estado utilizar para finalizar a obra ou mesmo fazer somente a parte estrutural. Desde 2015, o trabalho por aqui continua assim, parado. Na época, 43% da obra já havia sido realizada. O Tribunal de Contas do Estado aponta que a linha 4 do metrô já custou até hoje mais de 13 bilhões de reais e que seriam necessários mais 750 milhões para finalizá-la. Mas por aqui o cartaz já indica, sem previsão de retorno das atividades.
Já são quase 10 anos do início das obras. Em janeiro de 2018, a estação foi inundada com 36 milhões de litros d'água para controlar instabilidades no terreno que causavam riscos às construções vizinhas. Hoje, 300 milhões seriam destinados só para esvaziar o buraco e retomar o trabalho nas estruturas. Nos últimos 3 meses, a Associação de Moradores da Gávea recolheu 11 mil assinaturas de pessoas que sonham resolver o problema e, finalmente, embarcar nessa viagem. Eu enxergo o término da estação 4. É uma questão agora de tempo, é uma questão do dinheiro aparecer e ser colocado na conta do governo para o governo fazer essa obra. Com mais de 130 anos de existência, o Bar Luiz, um marco da boemia do centro do Rio de Janeiro, pode fechar as portas nos próximos dias. Hoje, o dia foi de filas e de espera ali por um lugar, porque muitas pessoas estiveram no local para lembrar aí histórias que viveram nesse espaço, para também tentar dar uma força. Será que essas coisas podem mudar ou não? História, tradição, Rio Antigo, chopp e típica comida alemã. Esses são só alguns dos ingredientes que conquistaram cariocas nestes 132 anos de Bar do Luiz. Eu lembro de passar na primeira infância e ver o Bar Luiz, ouvir falar as histórias da guerra, dele ter mudado de nome. A fama do restaurante fazia com que uma fila de clientes se formasse aqui ao longo da calçada da Rua Carioca, no centro do Rio. Mas hoje o ritmo é outro. Devido à crise financeira, muitas lojas no entorno fecharam as portas. E a rua, que antes era bem movimentada, está quase deserta. E a queda acabou atingindo o Bar do Luiz. Há meses, funcionários estão indo trabalhar sem receber. Os funcionários estão trabalhando no sacrifício porque sabe da importância dessa empresa. Devido à gravidade da situação, a proprietária confirmou que as atividades serão encerradas de vez no próximo sábado. As vendas é que fazem uma empresa continuar a crescer e a nossa, infelizmente, não tem condições mais de se sustentar. Clientes se reuniram na porta do estabelecimento nesta manhã para tentar reverter a situação. A chefe Roberta Sudbrack também fez uma campanha nas redes sociais para arrecadar fundos para evitar o fechamento do bar. Acho que o fechamento do Bar Luiz é muito mais do que fechar um estabelecimento comercial. É um ícone da cultura carioca, um lugar que tem mais de 100 anos, um lugar que faz parte da história do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que este pai trouxe a filha de 16 anos para conhecer o espaço onde viveu bons momentos. Ela espera que esta não seja a última. Eu espero que não feche, porque, aos poucos vai acabando as relíquias da cidade, né? Tomara que não. Intervalo rápido e a seguir a inauguração do laboratório capaz de reproduzir pele humana. A gente fala agora da inauguração do terceiro laboratório no mundo capaz de reproduzir pele humana. E ele fica aqui no Rio de Janeiro, é lá no Parque Tecnológico da UFRJ, que tem capacidade para produzir até 10 mil tecidos por ano. A pele é o maior órgão do corpo humano. É a nossa primeira linha de defesa contra as ameaças do ambiente externo e é responsável pela regulação da temperatura do organismo. Construir essa camada que nos reveste é um antigo objetivo da ciência. E esse desejo se concretizou na ficção. Na vida real, já é possível reproduzir em laboratório fragmentos de pele reconstruída a partir de células humanas. O Laboratório de Bioengenharia de Tecidos do Rio de Janeiro, inaugurado nesta segunda-feira, é o terceiro a entrar em operação no mundo. A estrutura é fruto de uma parceria da UFRJ com uma multinacional de cosméticos. Funciona assim. Os pesquisadores usam fragmentos de pele descartados em cirurgias plásticas com o consentimento de pacientes e extraem a principal célula da epiderme, os queratinócitos, após fazer testes de segurança para doenças infecciosas, como o HIV e a hepatite. No laboratório, essas células se multiplicam sobre uma membrana plástica. Após 17 dias em contato com o ar, todas as camadas da epiderme são formadas.
A epiderme que a gente produz aqui em laboratório, ela é bastante similar à nossa. Ela apresenta todas as camadas da nossa pele, inclusive ela é validada internacionalmente e esse modelo ele pode substituir completamente o modelo animal para alguns testes, como testes de irritação e corrosão cutânea. Um dos objetivos do novo laboratório é reduzir a quantidade de testes de produtos em animais. Mas a possibilidade de produzir pele humana aqui nesses potinhos também abre um novo leque para tratamentos de alergias, dores e outras patologias. Quaisquer produtos que entrem em contato com a pele, como além dos cosméticos, produtos químicos, saneantes, brinquedos, materiais escolares, produtos farmacêuticos e até agroquímicos podem ser testados usando os métodos alternativos. Mais de 100 pesquisadores brasileiros e de países do Mercosul foram treinados para usar as instalações. O laboratório vai ter capacidade para produzir até 10 mil tecidos por ano. O Jornal do Rio de hoje fica por aqui. Eu te encontro amanhã às 10 para as 7 da noite. Até lá, uma boa noite para você.